Um eletricista morreu ontem, depois de sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma propriedade rural lá em Floreal. Temos as imagens? Pode soltar para mim? Pode soltar para mim? Pode deixar na tela aí. É o Cleiton Pereira, de 41 anos, que é de Votuporanga. Ele trabalhava há mais de 10 anos em uma empresa de energia. Eu imagino a dor que a família está sentindo nesse momento. Todo mundo de Votuporanga também. Meus sentimentos, mais uma vez. Hoje é o assunto aqui de várias redes sociais, dos Instas, Faces também, vários sites de notícias, né? Porque foi, gente, uma fatalidade, né? Durante aí a manutenção da rede elétrica, ele sofreu uma forte descarga e, infelizmente, ele foi socorrido com vida até Valentim Gentil, até uma unidade de saúde, mas ele teve várias paradas cardíacas e acabou não resistindo. A empresa informou, em nota, que está aí junto à polícia apurando as causas desse acidente e que está seguindo aí também todas as normas de segurança, fornecendo aí equipamentos de proteção individual necessários para a realização dos serviços, além também dos treinamentos. É claro que a gente não pode falar o que teria acontecido, né? Pode deixar na foto aqui do Cleiton. Coloca aí em tela cheia, Brunão, para mim. Pode deixar? Deixa na tela cheia aqui a foto do Cleiton, porque esse rapaz lá de Votuporanga, querido por todos, irmão também de um vereador lá da cidade, muito conhecido. Hoje a cidade está totalmente abalada com essa notícia, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa. É claro que a morte a gente nunca sabe quando vai ocorrer, mas num caso desse, que estava trabalhando, que já era experiente, inclusive, como funcionário da empresa, e de repente acontece isso, a polícia vai investigar o caso. E como foi também um acidente de trabalho, é claro que a gente vai explorar um pouquinho mais o assunto aqui no nosso BG. E aí, por isso, a gente teve o prazer de convidar aqui para estar comigo aqui no estúdio. Ela já está por aqui, vou dar um beijo nela, Margarete, técnica de segurança do trabalho, que é experiente há mais de 25 anos na área também. Ela estava aqui no estúdio acompanhando comigo a morte aqui desse rapaz, que eu acredito que foi uma fatalidade, até porque tinha experiência, a empresa informou também que fornecia todos os equipamentos necessários para que ele pudesse trabalhar e realizar o serviço com segurança. Você, como tem muita experiência na área, casos assim acabam acontecendo com frequência, o que poderia ter ocorrido nesse caso? Não dá para a gente falar, olha, foi isso, né? Porque também não somos a perícia aqui. Mas o que poderia ter acontecido pelas informações preliminares que a gente tem agora? Muito boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao nosso BG. Boa tarde. É o seguinte, infelizmente alguns acidentes acontecem e 80% a gente fala que é por comportamento de risco. Ou seja, procedimentos errados, às vezes falta de treinamento, às vezes é mesmo por falha humana. Nesse caso a gente não tem como apurar. Mas o que eu posso dizer? A profissão de eletricista, como bem outras, são profissões especiais, né? A gente considera como especiais. Então existe até umas normas regulamentadoras do trabalho específica para a área de eletricidade, que dizem o uso de equipamento de proteção individual adequado. E você falou de treinamento, mas existem treinamentos específicos para que essa profissão, a pessoa ela tem que ter capacidade para trabalhar, ter qualificação e ser autorizada. Então, mesmo com alguns treinamentos, quando a pessoa vai executar uma atividade em eletricidade, ela tem que analisar todos os riscos daquela fase de trabalho. Então, não é só ter um treinamento, você vai executar um trabalho, você tem que ter uma análise de risco, é uma análise preliminar. Então, provavelmente, essa pessoa ela tem que analisar onde ela estava, o que ela ia lidar, se estava desligado, se não estava. Além disso, ela passa por exames específicos. Então, às vezes, ela pode, talvez, ter feito, a pessoa que vai trabalhar em eletricidade, ela tem que passar por os exames específicos se ela não tem algum problema que possa ocasionar algum mal. Então, os equipamentos têm que ser usados adequadamente. Existe hoje roupas especiais para eletricista, existe luvas isolantes. Então, hoje a área está bem atualizada em relação a isso. Só que a pessoa ela tem que estar sempre também sendo
recebendo capacitação. A gente fala hoje o termo reciclagem ainda, né? Claro, então ela tem que passar por vários treinamentos e por mais que às vezes a pessoa tem anos de experiência, às vezes a autoconfiança e talvez um determinado momento ela pode ter infelizmente, algum procedimento que talvez ela não tenha feito, porque a gente brinca a gente reforça, né, e brinca que a gente tem o piloto automático, né? Então, geralmente, a pessoa que está trabalhando em risco, ela tem que ter maior atenção, mas a gente se liga no piloto automático. Uma coisa que você faz todos os dias, às vezes a gente não percebe e está fazendo sem procedimento. Então, principalmente nessa parte de considerada uma atividade especial, que é a eletricidade. Então, tem que ter uma análise anterior. Toda vez que você trabalhar, independentemente se você trabalha na mesma situação, você tem que analisar seu risco anteriormente. Margarete, você comentou, e foi muito importante, porque eu até disse também, olha, anos de experiência, mas às vezes 1 minuto de descuido pode ser fatal, né? Pode ser fatal. E no caso, quem trabalha já com energia elétrica, o cuidado é redobrado. Por exemplo, às vezes eu não trabalho numa empresa de grande porte e eu não tenho essa reciclagem, eu não tenho esse acompanhamento, esse treinamento aí que é feito aí como rotina. Mas vamos lá, você que está me acompanhando agora, de repente a gente tem os profissionais que trabalham aí, os autônomos, né? Que tem muita gente que faz aquele biquinho, aquele serviço por conta. Que cuidado que eu tenho que tomar quando eu estou lidando com energia elétrica? Exatamente, até saiu uma reportagem essa semana dos problemas de choques elétricos domésticos, né? Então, e também dos autônomos. Então, geralmente, essa empresa que aconteceu essa fatalidade, ela seguia as normas. Mas para um autônomo, ele tem que estar sempre... Eu aconselho sempre fazer um treinamento, tá? Independentemente se eu trabalho autônomo, se eu trabalho com alta voltagem, porque a gente sabe que quanto mais a voltagem, não importa, ela mata. Sim. Então, eu aconselho as pessoas fazerem um treinamento, procurar empresas que fazem um treinamento, porque, além disso, eu certificar que eu desliguei tudo para eu fazer um conserto, certificar se eu estou realmente, usar o EPI. Ter toda essa segurança, toda segurança, porque a pessoa às vezes acha que não está precisando usar um EPI, ela tem que usar, entendeu? Eu vou pedir só um minutinho para você, daqui a pouco a gente volta aqui no BG, aqui no Balanço Geral. Agora a gente volta aqui para o estúdio. Margarete continua aqui do meu lado, porque ela é técnica de segurança do trabalho, e aí a gente a convidou aqui, vou explicar novamente, porque a gente está falando do caso daquele jovem de Votuporanga, o Cleiton, né, que infelizmente faleceu depois de receber aqui uma descarga elétrica enquanto trabalhava. E aí a gente parou no ponto que a Margarete estava me explicando. Você que acompanha agora o Balanço Geral junto comigo, você que trabalha de uma maneira informal, você que faz os bicos, trabalha com eletricidade, com energia elétrica, quais cuidados você deve ter no teu dia a dia? Porque às vezes receber uma descarga elétrica é fatal, né? Como aconteceu aqui com o Cleiton. Então, explica pra gente novamente quais os cuidados que a gente tem que ter. Como você falou, é fatal, porque às vezes numa situação igual da empresa que já tinha um treinamento, uma empresa que fazia um grande porte de manutenção, às vezes um autônomo que faz uma manutenção, como se diz, mais simplificada, ele acha que ele não está disposto ao perigo. A proporção é igual, porque o choque elétrico 110, eu já vi pessoas realmente morrendo com choque de 110 volts. Então, a gente orienta os autônomos, assim, geralmente os autônomos já têm um treinamento, fez um treinamento técnico, porém, eles sempre buscam a atualização dos procedimentos, porque quando ele vai trabalhar numa casa, geralmente ele não procura desligar, porque a gente já presenciou as pessoas não desligam a energia para fazer um pequeno trabalho que seja, seguir os procedimentos que, com certeza, quando ele foi fazer um treinamento de eletricista, ele sabe da segurança. E sempre está dentro das normas, então ele pode consultar as normas regulamentadoras de trabalho, que é a NR10, para saber quais são as normas, porque quando essa pessoa também contrata esse autônomo, ela pode ser uma corresponsável se acontecer um acidente dentro. Então, os autônomos, as pessoas que realmente trabalham com isso, procurem sempre se atualizarem, procurem usar o EPI, mesmo que for de uma proporção de um trabalho rápido, que está trabalhando com uma 220 ou 110 volts, se cuidem, porque a autoconfiança, a distração, eu vou fazer rapidinho, em 1 minutinho. Esse 1 minuto pode ser um fatal e perder a vida. E quais são esses equipamentos de segurança
que eu gostaria que você falasse também, que são importantes. Por exemplo, eu fui contratado por uma empresa, como que eu cobro isso da empresa? Porque o trabalhador tem esse direito. Exatamente. Ele tem que sempre usar um sapato fechado, que seja um sapato de segurança simples, que não tenha bico, né, de ferro. Geralmente é vendido já próprio para quem trabalha em eletricista. Ele tem que usar uma luva isolante própria, que tem também. E, claro, são EPIs certificados pelo Ministério do Trabalho. Então, não adianta eu querer comprar uma luva isolante se eu não tenho um certificado considerado equipamento de proteção individual. Eu tenho que trabalhar com ferramentas que sejam isolantes, né? Então eu tenho que pelo menos me equipar com essa atividade. Se eu vou trabalhar em altura, claro, também trabalhar com equipamentos de proteção. Então, geralmente, você vê pessoas trabalhando com ferramentas inadequadas, trabalhando até, às vezes, a própria ferramenta que ele vai trabalhar, está com fio desencapado. Então, ele também tem que manter as ferramentas deles em dia e exigir da pessoa que trabalha, para quem ele vai trabalhar, ele fala, eu preciso desligar a sua energia. Então, igual eu tive uma visita, desculpa dar o exemplo, mas claro, eu tive uma visita de um eletricista em casa. Ele mesmo me alertou, eu sendo técnica, que eu precisava usar uma tomada melhor, um exemplo. Então, às vezes, a gente não tem um conhecimento. Ele já tinha esse conhecimento de tomadas mais atualizadas. Então, o eletricista ele tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. O equipamento de proteção individual é o único mecanismo que vai salvar ele. Porque na engenharia de segurança a gente fala que sempre poder eliminar o risco, mas esse tipo de risco a gente não tem como eliminar. A eletricidade não se elimina. Então, o que a gente tem que fazer do ser humano? É o comportamento, é ele usar os EPIs adequados e trabalhar com segurança. Ok, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui no nosso Balanço Geral. Um grande beijo para você, um feliz Dia da Mulher. O prazer foi todo meu, porque estamos na Semana da Mulher. É um prazer receber essas mulheres competentes aqui, maravilhosas aqui no nosso BG. Um beijo. Obrigada, viu? Conte sempre conosco.